Amados irmãos, como parte do culto que nós oferecemos ao Senhor, nós também vamos ser instruídos pela palavra de Deus. Eu quero convidar o reverendo Gerson, que será o encarregado de trazer a mensagem do Senhor para os nossos corações. Eu vou deixar para ele se apresentar, tá bom? Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria estar aqui nesse momento tão especial que a igreja está vivendo, esse dia, porque o aniversário é comemorando num culto de ação de graças, o aniversário da SAF, a quem eu, em nome como secretário sinodal de SAFs, do Sínodo de Mogiana, eu saúdo vocês na paz do Senhor. Saúdo a igreja, com gratidão ao conselho, pastor Marcos, que nos convidou para estarmos aqui. Então, que a graça do Senhor se manifeste, continue se manifestando, no nosso meio, sobre nós, sobre a igreja, sobre as mulheres, sobre nossas famílias. 29 anos. Uma boa idade, mas é uma jovem senhora, uma jovem ainda. Tem muito gás para usar. Que o Senhor continue usando muito essa SAF para a glória do nome dEle, E evidentemente para a alegria e satisfação da igreja, do pastor, porque é um grande auxílio para o ministério pastoral. Me alego com o pastor Marcos por ter uma SAF atuante na sua igreja. Faz muita diferença na igreja uma SAF atuante. As mulheres sempre ocuparam um papel preponderante na vida da igreja desde o início. Tem um papel assim, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Papéis assim decisivos nas suas funções, no que elas fazem. Tem coisas que, se elas não fizerem, não vai acontecer. Então, que Deus continue abençoando e fortalecendo a SAF aqui da Igreja do Jardim Brasil. Eu quero abrir a palavra, os irmãos que estão com Bíblias, por favor, abram suas Bíblias. No livro de Ruth, a gente sempre recorre a uma dessas mulheres, para falar. Não posso falar de um homem nessa noite, não é? Então, sobra para Ruth, sobra para Dorcas, sobra para Ana, sobra para várias mulheres, da Bíblia nessas horas, E então eu quero ler aqui, evidentemente que ela é apenas um instrumento, A personagem Ruth é apenas um instrumento, através do qual Deus vai falar, evidentemente, especialmente às mulheres, mas a todos nós. Por quê? Porque é uma palavra de Deus para nós, nesse culto de gratidão. E perceber o que Deus tem para nós através da experiência dessas mulheres que estão aqui narradas, descritas no texto que nós vamos ler. Nós vamos ler todo o capítulo 1, que são 22 versículos, tá? Do capítulo 1, nós vamos ler. Eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, para os irmãos acompanharem. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento.
Assim ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vou embora, porque eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu disse, tenho esperança, ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que a senhora for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separe de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: essa não é a Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus amado, nesse momento em que nós paramos de adorar e para ouvir a Tua palavra, nós pedimos que o Teu Espírito possa ministrar a Tua palavra ao coração das mulheres, ao coração dos homens, ao coração dos jovens, de todos que aqui estão nesse templo, para que a Tua graça se manifeste, para que a Tua bondade se manifeste, para que a Tua luz, a Tua direção, que é indispensável para uma vida bem-sucedida nessa terra, se manifeste, para nos abençoar com edificação, com desafio, com propósito. Fale conosco, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quero falar nesse tema, nesse capítulo, sobre esse tema, para você não esquecer a mensagem dessa noite. Espero que você não esqueça a mensagem dessa noite, porque a gente é acostumado a ouvir sermão, né? A gente passa 40, 50, 60 anos ouvindo sermão. E a gente, de vez em quando, lembra a ilustração que o pastor deu. Mas é assim mesmo, nossa mente não capta, não absorve e não guarda tudo. Acostume-se quando o pastor vier pregar, tem uma canetinha, anote, mesmo que seja na margem da Bíblia, para você se edificar, não é? Não pense que a sua mente é melhor do que todos, não é? Nós não temos essa capacidade. Então, mas o Espírito Santo
vai fazer você fixar na sua mente e no seu coração nessa noite o suficiente para você se instruir, para você refletir e para você pensar a respeito desse assunto na sua vida. O que isso tem a ver comigo? O que a experiência dessas mulheres tem a ver comigo? O que eu posso aproveitar, o que eu posso absorver disso para a minha vida hoje? Não é? Um fato que aconteceu há tanto tempo atrás, mas é a palavra viva e eterna de Deus para o nosso coração nessa noite. Amém? Então, fique ligado. Motivação, a força que eu preciso. Você pode repetir comigo? Motivação, a força que eu preciso. Então é isso. O livro é de Ruth, como a gente sabe. A história é dela. É ela que está no centro da história, que está sendo colocada numa maravilhosa saga que culminará em sua inserção na genealogia de Jesus. É só isso. Aqui vai já um primeiro desafio, uma primeira lição. Que a sua vida, não importa como ela esteja, mas que você aceite o desafio de se colocar na história da salvação de Jesus. Porque você vai precisar da salvação quando se deparar com Ele no fim de tudo. Sem salvação, você não entra na glória, não é? Então nós precisamos entrar na história de Jesus como Ruth entrou. Mas, entretanto, não é de Ruth especificamente que eu quero falar. Eu quero falar de Noemi. Essa mulher. É dela e da sua experiência que nós queremos tirar algumas lições para a nossa vida, hoje aproveitando o aniversário da SAF, não é? Noemi. O nome de Noemi significa formosa, agradável, encantadora, amável. Mas Noemi está devastada. Ela está em Moabe. Elimeleque, o seu marido, um efrateu de Belém. Belém, é interessante o cuidado que o profeta Miqueias tem para designar, para falar de Belém, porque tem duas Belém, por isso que ele coloca uma espécie de adjetivo, Belém Efrata, para distingui-la daquela outra cidadezinha bem pequena. Aqui é Belém do sul de Judá, né? E a outra Belém que existe na Bíblia, só tem essa depois desta, ela está lá na tribo de Zebulon, no norte de Israel, lá na Galileia. Tem uma Belém lá, e o povo evidentemente conhece bem. Por isso que Miqueias, quando vai falar da profecia messiânica, ele faz questão de nomeá-la como Belém Efrata, a Belém de Judá. A Belém da terra, Belém de Davi e outros. Tem vários personagens moraram aqui em Belém, né? Por exemplo, né, a Belém Efrata, ou significa Belém Efrata, terra frutífera. Ela era essa localidade é onde viviam alguns personagens bíblicos, o Boaz, né, que vai ser o maridão de Ruth, né? Jessé, o pai de Davi, os filhos de Zeruia e o próprio Davi moraram nessa cidade de Belém Efrata. De acordo com a profecia de Miqueias, o Messias vem de Belém Efrata. Então é uma cidade muito importante no contexto messiânico, né? No contexto da história do povo de Israel, principalmente, e também, mas principalmente porque é dela que vai nascer o Messias, o Redentor, o Salvador. E Ruth, Noemi, são inseridos nesse contexto. Interessante como Deus trabalha na história secular. Deus não trabalha só na igreja. Deus tem na mão dele todo o mundo população, o mundo civilização, desde o princípio. E é Ele que está dirigindo tudo. Parece que Deus não está no controle, né? Tem tanta coisa que a nossa vista está fora do lugar, que precisa ser arrumada, acondicionada. Tem tanta coisa acontecendo que você pensa assim, se eu fosse Deus, não deixava, não é?
alguns personagens, algumas coisas tão revolucionárias, tão destruidoras, né? Tão tristes acontecendo. Dá a impressão que o nosso grande e poderoso Deus está de costas viradas para tudo, mas é apenas uma impressão. Deus tem suas conexões, Ele está tecendo a história, tudo isso irá convergir para a vontade suprema e final de Deus, e todos os fatos vão acontecer, e no final vão exaltar o soberano poder de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia diz que no final de tudo, tudo vai ser colocado debaixo dos pés de Jesus. Então, isso deve gerar tranquilidade. Deus está trabalhando na história secular, não só na história do seu povo, na história da igreja. E isso é uma alegria para nós, porque a gente sabe que Deus está trabalhando na história da igreja. Deus está trabalhando na história das nossas vidas. Ele que está acompanhando. Não esqueça, não deixe de perceber, não se esqueça que Deus vê você todos os dias. Ele sabe exatamente o que está acontecendo com a sua vida. Ele sabe de tudo. O que está acontecendo de ruim, de trágico. Não é porque Deus está descuidado, não. São fatos que estão no seu dia a dia, estão no controle de Deus, vão acontecer. Mas você é de Deus. Deus tem um cuidado e um carinho especial por você, ainda que não pareça. Mas Ele te ama, Ele nos ama. Ele está cuidando de nós, né? Ainda que tudo esteja à nossa volta assim, virando do avesso. Estamos vivendo grandes distúrbios na história. E aqui, por exemplo, em Belém, nessa ocasião, uma grande crise de fome, faltando o pão na terra do pão. Deu um certo desespero em Elimeleque. Sabe, na hora você toma decisões assim, repentina, impensada, assim, na força da vontade, no desespero. Depois a gente se arrepende. Meu Deus, não devia ter feito isso. Mas foi naquela emoção estridente que você tomou aquilo. Dá a impressão que Elimeleque, se ele pudesse esperar um pouquinho mais, se ele aguentasse o rojão, um pouquinho mais. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está lá escrito em Romanos 8, 28. Esse é o nosso Deus. Ele trabalha. E não acontece só coisas boas quando Deus está atuando, né? Ele disse em Jesus Cristo, falou isso para nós, não é? Vocês vão ter aflições desse mundo. Não vai ser tão fácil. Mas Ele nos garantiu, eu vou estar com vocês. Então, Elimeleque, nesse momento de fome, não é, a sua família, ele sabe de uma coisa, eu vou embora, né? Sair daqui, o Moabe não está passando por essa crise, eu vou para lá vender alguma coisa. Ainda bem que ele não vendeu tudo, isso serviu de amparo para Noemi depois quando ela volta, né? Mas ele sai dali, né? E vai morar lá e leva tudo, sua mulher, seus filhos. Então lá os seus filhos começam a viver, ficaram mais ou menos 10 anos lá em Moabe. Ele começa a tocar a vida lá, acho que se empolgou, né? As coisas estavam dando certo, mas acontece que Elimeleque morreu. Aí Noemi já fica viúva. Ela tem 2 filhos, eles se casam lá. E os filhos de Elimeleque chama, o nome dele significa Deus é meu rei. O nome de Noemi, formosa, agradável, encantadora, amável. O nome da pessoa é muito importante para o judeu. Todos eles têm um significado. Você sabe qual o significado do seu nome? Parece que Elimeleque é meio sem noção aqui quando nascem os 2 filhos. Ele fica empolgado, vai lá no cartório registrar. Como é o nome do seu filho? Ele dá o nome do primeiro, ele dá o nome de Malom. Malom significa enfermidade, adoentado. Ô Elimeleque, que nome é esse? E o nome do segundo, pergunta lá o cartorário, é Quilion.
desfalecimento, ruína acabada. Você daria o nome desse para os seus filhos? Mas é isso aí. Bom, eles estão lá em Moabe. Aí ele morreu, seus 2 filhos casam, Orfa e Ruth, e passa um tempo, os 2 filhos de Noemi morrem também. São 2 filhos homens, são sustentáculos para a família. E ela fica desamparada. Perdeu o marido, seus 2 filhos. Passam 10 anos, mais ou menos, ela diz, vou voltar para Belém, porque ela ficou sabendo que a fome acabou em Belém, está voltando ao normal. E ela volta. E é nessa volta que vai acontecer, é que a Noemi vai registrar, vai pôr para fora certos sentimentos que também povoam a nossa vida, decisões, palavras. Mas os sentimentos de Noemi começam aqui, como ela expressa. Ela está devastada, ela está amargurada, muito triste, parece que não está entendendo muito tudo aquilo que aconteceu, perdeu o marido, perdeu 2 filhos e agora completamente desamparada. Sobraram 2 noras, o que ela vai fazer com 2 noras? E quando ela resolve, eu vou voltar para Belém, as 2 noras dizem, vou com você também, nós vamos juntos. E começam a caminhar. Dá para perceber que essa conversa que de repente Noemi tem com as 2 é no percurso da viagem de volta. O versículo diz isso, né? Estavam com ela, versículo 7, enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras. Ela parou a viagem, ó, se eu falar uma coisa para você, eu não quero que vocês vão comigo. Vocês são novas, bonitas, vocês podem refazer a vida na terra de vocês. Volte para a sua terra, volte para a sua família, volte para o seu Deus. Eu não quero ser esse peso para vocês, mas esse. O que nós aprendemos com esse comportamento de Noemi, de repente a gente pode mudar nosso comportamento, porque, sabe, ela está dizendo, o sofrimento, essa luta, essa tribulação, essa angústia, essa dor, essa derrota, é minha, de Noemi. Eu não estou agora mais formosa, agradável, encantadora. E ela arrasta esse tipo de sentimento. Quando ela chega em Belém, ela vai falar isso. Eu não sou Noemi. Me chamem de Mara, amarga. Ela está com aquele sentimento enraizado no seu ser. Mas a despeito dela ter esse sentimento de amargura, de derrota, de decepção, quem sabe meio assim com Deus, ela consegue separar as coisas. Porque às vezes quando nós estamos afetados por sentimentos adversos, ruins, prejuízos, levamos a volta, nos passaram uma rasteira, estamos no prejuízo, estamos revoltados com alguma coisa, a gente não age bem ou não reage bem. Aí no calor da emoção, a gente toma as decisões que depois a gente vai ver são precipitadas, não era para serem tomadas. Não é? A gente aprende isso, não tome decisões quando você estiver nervoso, nervosa. Acalme, toma uma água, senta, não é? Respira e pensa bem. Deixa passar. Depois você vai tomar a sua decisão. É melhor assim. E a gente aprende isso com Noemi, mesmo no calor. Ela está assim, com a alma meio destruída. Quando ela conversa com as 2 noras, ela está destruída por dentro ainda. Mas ela não permite que a sua experiência de dor, de fracasso, de destruição, ela não permite que isso afete, ela não transfere para as suas noras. Ela tem lucidez suficiente para separar essas coisas. O sofrimento é meu, a tristeza é meu, a derrota é minha, a perda é minha. Mas eu quero ajudar essas moças. Afinal de contas, elas foram esposa dos meus filhos. E elas são novas. De alguma maneira, eu vou tentar ajudá-las. É isso que está no pensamento de Noemi.
buscando motivação em meio a perdas e sofrimentos. E aí parece que Noemi, ela ressurge assim como uma fênix, ela ressurge das cinzas, né? O que a motivou? O que fez ela reagir? Ouvi que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão, ela diz isso no versículo 6, e isso faz ela voltar. E ela estava no caminho com as suas duas noras de volta, e ela tem essa conversa. Como Noemi, aprendemos como motivar alguém com isenção de sentimentos. Deus pode te usar para isso, porque você pode olhar, você está sofrendo, todo mundo passa por apertos na vida, e não é pelo fato de sermos crentes que estamos isentos, não tem uma redoma que nos protege de tudo, não, nós estamos no meio dos vendavais, às vezes ficamos no olho do furacão, sofremos, e muitas vezes sofremos mais que os incrédulos. Sabe o Salmo 73? Há um pensamento ali cobrando o Senhor, o salmista, porque os ímpios prosperam, eles não fazem caso de ti, e eles são gordos. Naquele tempo a gordura era sinal de vitalidade. São bem-sucedidos. E nós? Por que ele está cogitando isso, falando isso para Deus? Porque ele acha que como crente, como servo de Deus, ele não poderia estar sofrendo aquilo. Ele devia ser mais próspero. Nos enganaram tanto, né? De repente, com essa teologia da prosperidade, que nada acontece de mal para os crentes. Só coisas boas, você vai voar. E não é bem assim. Acontece sim. Até pelo fato de sermos crentes. Os problemas que as pessoas tiram de letra lá fora, para nós eles se intensificam exatamente pelo fato de sermos crentes. Porque não podemos agir como eles agem para se livrar de problemas. Paulo diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais. Não podemos lançar mão das armas que eles usam para nos livrarmos das nossas tribulações e apertos. Então muitas vezes temos que sofrer isso por causa do Senhor. Pedro diz mais ou menos isso, né? Não sofra como ímpio. Não sofra como quem se intromete na vida dos outros, mas se você está sofrendo por causa do Senhor, do Evangelho, dê glória a Deus. A glória do Senhor está sobre você. Então é diferente. Noemi, embora ela não diga, mas ela, de certa maneira, se reconhece como uma pessoa de Deus. Se ela não fosse de Deus, não faria caso dele na sua história. Mas ela está falando das coisas que Deus permitiu, a tragédia que Deus permitiu. Então, mas ela, mesmo assim, mesmo com sofrimento, ela consegue motivar, principalmente Ruth, né? Porque Orfa não cometeu um erro, não indo com Noemi. Noemi liberou Orfa. Ela chorou, ela amava Noemi. Mas ela tomou a decisão dela. Você tomou... Quantas decisões você tomou? Certas, erradas? Algumas foram benéficas, outras foram prejudiciais, mas você tomou decisões. Você é responsável pela decisão que você toma. Nunca mais se falou em Orfa. Você não vai achar na Bíblia mais registro de Orfa, a nora de Noemi. Não vai achar mais. Ela se saiu lá, Moabe, ficou por lá. Não se fala mais em Orfa. Mas a história de quem resolve aceitar o desafio de caminhar na direção de Deus é diferente. Seguimos com Ele para sempre. Ele vai com a gente para sempre. Aconteça o que acontecer. O nosso nome está registrado nos anais da eternidade, porque nós aceitamos o desafio de andar com Deus e por Ele. Não importa as tribulações, Ele nos preserva. Em meio a lutas, ainda nós somos bênçãos para outras pessoas. Está sobre nós essa responsabilidade, sabe? Deus te chamou para você ser bênção para pessoas, abençoar pessoas.
Ah, mas eu estou sofrendo muito. Onde está isso na Bíblia, que quando você estiver sofrendo, não era para você ser bênção? Não está. É claro que é difícil. Se você não consegue, então é melhor ficar quietinho até passar a tempestade. Né? Se sofre, depois vai fazer alguma coisa. Mas Deus nos chamou para sermos bênção. E Noemi, apesar de tudo, ela é bênção para Ruth, que ficou com ela até o fim. Não permitiu que sua frustração e tristeza dominassem sua vida, que segue. Não deixou que sua amargura e frustração atingisse a vida de suas noras. Elas as motivou a continuar. Há uma nobreza no comportamento de Noemi. Né? Às vezes não somos muito nobres no nosso comportamento. Dá umas pisadas de bola. Desculpa a expressão. Não é? E as pessoas percebem, nossa, olha o que ela fez, olha o que ele fez. As pessoas percebem, viu? Ela sugere uma vida melhor para as suas noras e as motiva, mesmo com aquele intenso sofrimento. Ela motiva as suas noras. Noemi é uma mulher abençoada, mesmo que ela não esteja agora se sentindo. Não tem um momento que a sensação que fica sobre nós é que Deus tirou a mão de cima de nós? Não está mais chovendo, não está mais fazendo sombra, não tem mais luz, a gente parece que perde a referência espiritual. Não é uma coisa excepcional se você sentir-se assim. Davi pensava dessa possibilidade. Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não é? Então, existe essa possibilidade. Então, nossos sofrimentos e lutas, tribulações e dores não nos justificam para nos ausentarmos da história dos outros. Não. Noemi é um grande exemplo disso para nós nessa noite. Suas palavras têm efeitos diferentes nas duas noras, sim, versículo 10. Orfa e Ruth. Mas Noemi vai demonstrar que tipo de pessoa ela é, seu caráter, seu desprendimento, sua abnegação. Faltou-lhe, quem sabe, uma palavra mais firme. Não sei se foi isso que faltou para Orfa, quando Orfa foi embora e Ruth. Será que Ruth devia segurar a Orfa? Não, para, Orfa, vamos comigo, vamos juntas. Mas ela foi embora, ninguém impediu que ela voltasse. Outro ponto, sua postura e suas palavras conquistaram Ruth de uma forma irredutível. Olha o testemunho de Ruth quando ela está falando com Noemi, a sua sogra ali, está escrito nos versículos 16 e 17. Porém Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la. Porque aonde quer que a senhora for, irei eu. E onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separe de você. Essa é Ruth. Imagine que Noemi sentiu-se muito fortalecida nessa hora. Essa aí me ama mesmo. Porque tem muita gente que quando você está na pior, eles vazam. Quando você está bem, toda semana visitinha, chazinho, café, aniversário, tal, te convido para tudo. Quando você ficou na pior, esqueça. Ninguém te chama mais para nada. Né? Não tem o espírito de Noemi, não tem o espírito de Ruth, né? Então, Ruth é essa mulher que dá esse exemplo, dá essa incentivada para Noemi aqui. Sua postura e suas palavras conquistaram Ruth de uma forma irredutível. Há feridas, no exemplo de Noemi também, para a gente ir finalizando, há feridas em nós que demoram para cicatrizar, né? Acho que todos nós tivemos alguma coisa parecida com isso, um sentimento, uma perda, alguma coisa que criou uma cicatriz, abriu uma ferida, aliás, e
está demorando para cicatrizar, uma perda, alguma coisa assim, alguma dor, alguma tribulação. O de Ruth, ela conviveu com isso por muito tempo. Quando ela chega em Belém, acompanhada de Ruth, Noemi ainda está expressando isso. Ela desdenha, ou ela dispensa, ou ela rejeita, ela não aceita aquela alegria da volta, porque as suas amigas que a conheciam antes, você voltou, Noemi. Ela, não sou mais Noemi. Então, há feridas em nós que demoram para cicatrizar. Então, quando aquelas mulheres ali em Belém, quando ela volta, diz assim para ela, então ambas se foram, até que chegaram a Belém, versículo 19, e aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. Então, é claro que ficaram sabendo da sua história. E as mulheres perguntaram, essa não é a Noemi? Porém ela, Noemi, lhes dizia, não me chamem Noemi, mas de Mara. Eu não sou mais aquela mulher formosa, agradável, bonita. Não, eu perdi isso. Moabe tirou isso de mim. Ou nas palavras dela, né? Deus tirou isso de mim lá em Moabe. O meu retorno, na minha caminhada, eu chego aqui e levando o nome de Mara. Mara é amarga, Mara é sem felicidade, Mara é sem alegria, Mara é cheia de dor. Então há feridas em nós que demoram para cicatrizar. Você teve uma experiência que ela te marcou até hoje, de repente Deus trabalhou isso em você, mas você vai lembrar. Sem a dor, sem o ressentimento, mas tem as cicatrizes, porque as cicatrizes ficam. É claro que no continuar da história, né? Hoje quando você chegar em casa, perdeu o sono, não tem nada interessante no Fantástico, você não vê Big Brother, fuja daquilo, não é? Então leia até o 4º capítulo, são 4 capítulos de Ruth, você vê o final, você conhece, né? Mas releia a bonita e fantástica história de Noemi, porque Noemi, quando ela chega, ela tem essa conversa com essas mulheres ali, e ela diz, olha, eu sou amargurada, eu sou Mara, mas ela não deixou de ajudar Ruth. Aliás, ela foi uma bênção na vida de Ruth. Ela trabalhou para Ruth ser feliz. Você já trabalhou para alguém ser feliz? Você já participou do sucesso de alguém? Você contribuiu, você colaborou, você estava lá? Você orou, você disse, não, eu vou te ajudar, fica firme. Não desista agora, vai, está chegando, está perto. Você já fez isso. Se você fez isso, você é bênção. Você fez isso na força do Espírito, na força do Senhor. Você foi Noemi, com as suas dificuldades em casa, com seus problemas e lutas, mas você, antes disso, você é do Senhor. E você é bênção para as pessoas. Temos que ser Noemi. Aconteça o que acontecer. E ela foi em Belém. Noemi vai investir na felicidade de Ruth, fará de tudo para motivá-la a reconstruir a sua vida. Ela dá orientações seguras na vida sentimental, por exemplo, arranjando-lhe um casamento feliz com Boaz. Olha, a Noemi trabalhou tanto para isso, deu umas dicas, que ela tinha experiência, deu umas dicas para Ruth conquistar Boaz, e Ruth seguiu a risca. Se precaveu, mas ela conquistou Boaz. Dessa maneira, você certamente, mulheres e homens, né, certamente já recebeu, que tal fulana de tal? Que tal aquele cara? Não é? Teve gente que quis te ajudar, não é? Teve gente que quis que você arrumasse, casasse com ela, casasse com ele. Não deu muito certo. Você casou com outra, você casou com outra, com outro. Mas alguém, certamente, em algum momento, viu como ele olha para você. Noemi foi isso. Viu como ela te viu, te olhou?
Não percebi, você dá uma assim. Mas quando Noemi faz isso, ela está sendo usada por Deus. A gente não tem a sensação de que na dor não prestamos para nada. Né? Não. Deus nos usa na dor. Davi disse lá no Salmo 119, versículo 67, foi-me bom passar pela tribulação. Deus trabalha na nossa dor. Deus trabalha na nossa tribulação. Não se sinta abandonada, porque você está sofrendo muito. Não, Deus não te deixou. Ele pode te usar. Ele usa Noemi, a maior dor da sua vida, um marido, 2 filhos, perdeu, foi abalada, mas ela resolveu investir na felicidade de Ruth. E quando ela faz isso, simplesmente ela insere Ruth na genealogia do Redentor, da humanidade. Ela insere Ruth na genealogia de Jesus. A gente não conhece muito, como falei no começo, as conexões que Deus faz na história, né? Como Deus trabalha, o que Ele faz da gente, com a gente não entende muito, mas Deus está trabalhando. Você já parou para pensar como pode uma meretriz Raabe de Jericó ser colocada na genealogia do Redentor? Não é nem judia, Ruth não é judia. A gente não entende muito isso. Mas isso nos ensina que Deus não tem fronteiras. Ele é o Deus santo, puro, todo-poderoso. Ou seja, não vai fazer nada errado. Ele vai trabalhar e o que Deus fizer estará tudo certo. Porque o nosso Deus é um Deus justo e santo e puro. Nós somos pecadores. É por isso que a gente não entende muito. Um Deus soberano, um Deus que é livre para agir. Mas nossa mente limitada, nosso tipo de pensamento, nossas conclusões, nossas ações, nossas reações, o nosso olhar para o fato histórico, tudo isso é distorcido pelo pecado que habita em nós. Mas Deus tem a história na mão. Ele está conduzindo toda essa história, ainda que não entendamos. Ele coloca a Raabe, ele coloca a Ruth, ele vai colocar várias pessoas gentílicas na história do Redentor. A gente vê isso lá na genealogia de Mateus, a gente percebe tudo isso. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê essa sensibilidade para perceber e para saber que Deus trabalha em nossa vida, mesmo quando nós não estamos bem, mesmo quando nós não estamos passando por uma situação boa. Nós somos de Deus e Ele vai registrar a sua história em nós. Motivação é a força que eu preciso. Então anime-se, anime-se. Não chegou o seu fim. Você tem muita coisa para fazer no reino. Parabéns às mulheres dessa SAF, dessa igreja, porque vocês são bênção para essa igreja, bênção para essa cidade, bênção para famílias. Deus abençoe que esse exemplo de Noemi, ele possa se manifestar no comportamento de vocês, no comportamento de cada um de nós, porque isso não é um sentimento feminino, esse é um sentimento de um ser humano, e nós somos pecadores, mas nós somos. Temos um Deus que habita em nós, temos um Deus que quer nos ver bem, temos um Deus que quer nos usar. Nos motivemos nele, e Deus nos abençoe. Amém.